sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Então, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Quero, então, agradecer muito a presença de vocês e, de modo muito especial, hoje, entre nós, o Edmilson, já conhecido nosso, né? Ele é José Edmilson Schinello, possui graduação em Filosofia pela antiga FUC-MT, atual Universidade Dom Bosco, graduação em Teologia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, e mestrado em Teologia pela Escola Superior de Teologia. Atualmente é professor do ITO, Mato Grosso, e na Universidade Católica de Dom Bosco. É assessor, colaborador do Centro de Estudos Bíblicos e tem experiência na área de teologia e na assessoria de movimentos populares. O Edmilson aceitou o nosso convite, então, para assessorar a aula de abertura do eixo espiritualidade, né, que é o terceiro eixo do projeto de formação. Vocês sabem, né, nós temos essa aula de abertura e depois mais 3 aulas, 4 aulas, na verdade, para seguirmos com o nosso eixo. Nós temos previsto um retiro ao final do eixo, e esse retiro, eu já comunico para vocês, então, que esse retiro irá acontecer no final do repasse, né? Então, nós vamos ter as 4 aulas, vamos ter o período do repasse, e vamos fazer, então, o nosso retiro, né, nossa tarde de retiro, no dia 7 de outubro. Eu gostaria que vocês deixassem reservada essa data, vai ser um sábado, também esse mesmo horário, às 15 horas. Nós já estamos programando, rezando, né, como o Beto costuma sempre nos dizer, já estamos rezando e preparando este dia, né, essa tarde de espiritualidade, para concluir o nosso eixo, o terceiro eixo do projeto. Então, eu quero convidar aqui, de forma muito carinhosa, o Edmilson, que é colega aí de bastante tempo já de caminhada, e dizer, então, que esse espaço é dele, que ele se apresente e traga para nós, então, aquilo que o Espírito conduziu para esse momento, e nós colocamos, então, toda a nossa energia do alto, né, no Edmilson, nesse momento, para que ele possa nos ajudar, nos conduzir. Então, mais uma vez, bem-vindo, Edmilson, pode se apresentar, e fique à vontade. Boa tarde, gente. Gratidão pela carinhosa acolhida. Abraço para quem está assistindo a gravação também. Coisa muito boa. Falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não sei onde a Célia foi buscar essas informações aí, mas acho que a principal, Célia, para além disso, é o chão no qual a gente pisa. Eu sempre gosto de dizer que a minha espiritualidade está alicerçada na Bíblia, mas num jeito de ler a Bíblia que eu aprendi debaixo da lona do MST. Nos meus anos de caminhada aqui em Mato Grosso do Sul, eu aprendi mesmo a ler a Bíblia com as mulheres, especialmente com vocês, mulheres, e as mulheres da caminhada, da luta. A conversa, então, vai um pouco por aí. Se tiver uma ou outra informação teórica, por favor, aproveitem o que for possível. O tema que me foi passado foi espiritualidade laical. Essa expressão mesmo, está no programa de vocês, né? Eu fiquei pensando, botando na cabeça assim, mas como é que é esse negócio de espiritualidade laical? Não tem resposta, não. Se vocês tiverem, depois a gente vai se formando. É uma espiritualidade diferente da espiritualidade sacerdotal, mas pelo batismo nós todas somos pessoas sacerdotisas, né? Somos sacerdotisas pelo batismo. Então, nossa espiritualidade também é sacerdotal, né? Uma conversa boa,
É claro que a gente tem uma escolha político-religiosa na utilização deste termo, e eu, também como pessoa leiga, casada da Igreja Católica Apostólica Romana, quero o tempo inteiro politizar essa expressão. O que significa uma espiritualidade laical, né? Eu vou tentar projetar alguma coisa aí. Se aparecer, vocês, por favor, me avisem, só para saber se está chegando. Sim. Ah, que bom. Se você puder. Isso, ótimo, perfeito. Aqui está ótimo. Dentro dessa rede de pessoas multiplicadoras do trabalho do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, o eixo espiritualidade, então, pediu que a gente conversasse um pouquinho sobre espiritualidade laical. Queria te agradecer, Oneide. Acho que você escolheu 2 textos para a oração que são a marca da espiritualidade laical, porque quem disse isso foi um leigo, não foi um sacerdote, né? Na sua instituição religiosa, o profeta Nazareno é leigo, não pertence a nenhuma família sacerdotal. Como leigo, podia fazer a leitura na sinagoga. Possivelmente, Oneide, Filomena deve saber disso, né, Filomena? A sinagoga que Jesus entrou na sua pequena comunidade, Nazaré não tinha mais do que 30 ou 40 casas, deve ter sido a sombra de uma árvore, viu? A arqueologia já virou e já revirou, nós não temos nenhum indício de que a sinagoga de Nazaré fosse um prédio construído. Sinagoga, acima de tudo, é o espaço de reunião da comunidade, e neste caso, de uma comunidade laical. Então, o leigo Jesus de Nazaré diz que a nossa espiritualidade é aquela que nos conduz às pessoas empobrecidas, para levar uma boa notícia de que os cegos possam enxergar, que as pessoas negras aprisionadas no Brasil podem sair das grades, e que a gente possa viver o ano da graça do Senhor. Esse foi o primeiro texto que você escolheu, né? E o segundo, agradecido também, Oneide, essa oração bonita. Não existe espiritualidade sem oração, né? E o texto ali em Mateus 11, com um paralelo em Lucas, é uma das coisas mais bonitas. No momento de êxtase, esse leigo de Nazaré vai dizer que fica feliz, porque na intimidade com o Pai, ele conseguiu perceber que muitas coisas foram escondidas das pessoas sábias, mas reveladas às pequeninas. O texto lido na sinagoga de Nazaré é do profeta Isaías. A gente se lembra, né? Isaías 61. Tem um outro trecho de Isaías que, na minha opinião, Jesus deve ter vivenciado muito. Um dos poemas do servo sofredor está lá no capítulo 50, versículo 4. E o texto é muito interessante, que diz assim: o Senhor, Adonai, Jeová, o Senhor Javé, o Senhor Deus, me deu uma língua de discípulo. Interessante, né? Uma língua de discípulo. E a gente sabe que discípula é a pessoa que escuta. Toda manhã ele desperta o meu espírito para que eu possa primeiro escutar. Escutar, escutar e escutar. O silêncio é aquilo que vai marcar a espiritualidade do Nazareno. Não que Jesus não gostasse de festa, né? Jesus é festeiro, mas se coloca em momentos de silêncio. Em continuidade, Oneide, a oração que você conduziu com a gente, queria convidar você a escutar, você e a cada uma que está presente, escutar. Esse poema que aí está é muito bonito na voz da Maria Bethânia, mas eu vou colocá-lo na voz da Flávia Venceslau, paraibana, que foi quem o compôs. Vamos escutar? Silêncio.
Hoje eu preciso tanto ouvir o céu. Já não é mais urgente assim falar. Meu coração precisa repousar. Eu Bom, tá bom. vejo lá nos sertões onde a saudade se perdeu. Aquela estrada empoeirada que doeu. Feito uma flor que resistiu assim. Silêncio. Eu quero ouvir o que me diz felicidade. Quero saber se a minha alma tem razão. Quando acredita que estas coisas vão mudar. Silêncio. Eu me lembrar de tudo. Eu me lembrar de tudo. Já sonhei em encontrar todas as folhas que por esta estrada que me traz até a mim. Hoje eu preciso tanto ouvir você. Já não é mais urgente assim falar. Meu coração precisa repousar. Silêncio. Que o nosso coração repouse nessa tarde. Passa o link depois, se alguém não conhece e quer a canção, depois a gente compartilha também esses slides aí, né? Na proposta que nos foi dada, só agora eu vi que o som não estava bom, né? A Célia avisou, mas a gente, no barulho, se ouviu. Na proposta que nos foi passada, foram sugeridos 3 tópicos, que a gente comentasse um pouquinho sobre a oração do povo de Deus. Um segundo ponto, o povo de Deus se constrói em sua relação com o sagrado, e que a gente desse uma passada, comentada nos livros sapienciais, na literatura sapiencial, e sua atualidade para nós nos dias de hoje. Eu vou continuar por esse segundo ponto. O povo de Deus se constrói em sua relação com o sagrado. Olha, ligando com o tema espiritualidade laical, tendo em vista o que a gente já comentou, né? Nós seguimos a fé de um leigo da periferia da Galileia, um judeu palestino do primeiro século, que é camponês, que morreu assassinado pelas tropas do Império Romano. Ao mesmo tempo, foi fiel a uma espiritualidade tão forte. Baseado nisso, a gente meio que se pergunta, peraí, que negócio é esse? Por que a gente tem que reafirmar a espiritualidade laical? Possivelmente porque existe uma espiritualidade não laical. Infelizmente, sim, né? Ou felizmente. Vou colocar 3 ou 4 elementos a título de introdução das minhas reflexões. Se não servir, ou se vocês discordarem, pode até ser que tenhamos mais alguém aí da área da antropologia, né, que venha a discordar. Fiquem muito à vontade. Eu só queria dizer assim, as coisas não precisam ser excludentes, né? Elas não se excluem necessariamente, mas as comunidades humanas tendem a sempre delegar a algumas pessoas
a sua mediação com o sagrado. É nessa mediação, então, que essa espiritualidade se constrói. É normal que um grupo indígena tenha o seu... O som, Edmilson. Isso. Você ligou o seu microfone. Se o microfone está desligado. Edmilson, o teu microfone está desligado. Ele está tentando aqui, ele está mexendo já. Faz tempo que está desligado? Não. Então, ao infinito, a gente retorna na nossa espiritualidade. Agora, é preciso acertar a tela da apresentação. Sim, agora eu fiz só de brincadeira para ver vocês e para a gente mergulhar no infinito da própria tela e da própria vida. Por favor, vocês vão me ajudando. Estava dizendo que, desculpa, não sei o que vocês perderam, que é um dado antropológico. Todos os grupos humanos, ou quase todos, tendem a delegar a alguma pessoa ou a um grupo de pessoas a mediação com o divino. Então, a isso nós vamos chamar de sacerdote, sacerdotisa, aquele que tem o dom sagrado. Se ele tem o dom sagrado, se ela tem o dom sagrado, esse dom é dado por Deus ou delegado pela comunidade, ou as duas coisas, né? Vamos chamar de pastor, de pastora, de mãe de santo, pai de santo, Yalorixá, Babalorixá, de reverendo, de reverenda, de padre, de Nhandeci, na linguagem guarani aqui, né? De Nhanderu, né? Aí a gente tem uma imagem de Nhandecis, um grupo de rezadeiras, aquelas que fazem um intermédio entre a comunidade e a divindade, aqui na região de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Bem, esse é um dado. Parece que nós nos sentimos sacerdotisas, mas sempre delegamos para alguém essa função. E aí a gente cria essa separação entre sacerdotisas na comunidade e pessoas leigas. Por isso, então, aqui no Conselho Nacional do Laicato, estamos tentando conversar qual que é a nossa espiritualidade, o que nos caracteriza. Será que é uma espiritualidade diferenciada daquele que foi escolhido pela comunidade, a depender da fé, se sentiu chamado por Deus para isso, ou é a mesma? O que nós temos de específico, né? É esse tipo de pergunta que a gente quer fazer. Ora, se há uma distinção, se um grupo recebe, segundo ponto, o grau de concentração desse poder sagrado vai ser maior ou menor em cada cultura, em cada grupo religioso, em cada época, em cada momento, em cada espaço, a depender de um punhado de fatores. Numa cultura indígena, numa cultura rural, é diferente o poder que uma pessoa tem. Numa cultura urbana, a pessoa pode ter mais ou menos poder, né? Isso também vai depender de como o poder econômico das famílias, dos sacerdotes, das castas, dos grupos sacerdotais, né, tem, ou do atrelamento que esses grupos têm com as elites políticas e econômicas, né? Normalmente, nas sociedades antigas, e infelizmente isso voltou muito agora, o atrelamento econômico dá muito mais poder àquele que é chamado de sacerdote. E aí, quando isso acontece, a espiritualidade laical vai viver um conflito maior e vai precisar ser até mais profética. Nas nossas instituições cristãs, isso acontece muito, sejam as católicas, sejam as protestantes e evangélicas. O slide aparece para vocês aí ou não? Sim. Beleza, né? Outra coisa que interfere muito nesse jeito do sagrado se dividir entre aquele grupo sacerdotal e o grupo laico são as relações de gênero. Quanto mais o patriarcado se impõe,
menos espaço no exercício da decisão religiosa vocês, mulheres, têm. A Igreja Romana é um estereótipo nisso. Eu sou católico apostólico romano, mas nós temos que assumir, né? Nossa igreja é patriarcal, machista e violenta. Isso não tem como negar, né? A violência de gênero, ela se perpetua, inclusive na própria linguagem simbólica. Se a gente está num espaço de uma religião de matriz africana, não estamos dizendo que o patriarcado não tenha seu peso, mas as mulheres têm muito mais poder e exercem muito mais o controle do sagrado. Aí uma imagem de um grupo de candomblé, por exemplo, né? Um terceiro elemento, a tensão, e aqui eu não estou usando a palavra tensão simplesmente no sentido negativo, entre a espiritualidade laica e o controle sacerdotal mais estrito, depende também de um punhado de fatores. Por exemplo, se a gente vai para as sociedades europeias, ou algumas das sociedades europeias, o racionalismo, a secularização, o laicismo ou laicismo, por exemplo, tendem a reduzir a submissão das pessoas aos seus gurus religiosos. Demos o nome que a gente queira dar, né? Não estou em nenhum lugar falando de forma negativa aqui, né? Uma sociedade indígena aqui em Mato Grosso do Sul, via de regra, tem um respeito muito maior ao líder religioso do que uma sociedade protestante da Igreja Reformada na Alemanha. Por quê? O nível de racionalismo, de intelectualidade, de questionamento que as pessoas têm diante do seu pastor ou do seu padre é maior. O nível de consciência política de uma comunidade também vai interferir nessa nossa espiritualidade laical. E aqui está uma das riquezas, na minha forma de ver, do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. A gente sempre quer ligar a nossa corresponsabilidade política com a nossa fé. E, nesse sentido, tendemos a sermos mais questionadoras, pessoas questionadoras, diante de uma instituição religiosa. Isso vai marcando uma espiritualidade laical muito própria, né? A espiritualidade que o grupo consegue desenvolver e vivenciar vai definindo a sua postura, né? Evidentemente, é disso que vão decorrer diferentes formas daquilo que a gente chama de espiritualidade laical, né? A espiritualidade de uma comunidade relativamente leiga, relativamente, que é o controle da instituição pode ser maior, né? Por exemplo, na renovação carismática, nos acampamentos, nas espiritualidades mais importadas da Europa, é uma espiritualidade mais dependente do clero. A espiritualidade desse grupo aí no interior do Piauí, que vocês estão vendo lá em Pedro II, né? É uma espiritualidade que depende menos. E aí isso vai ser motivo de choque, né? Aí, duas perguntas que eu considero muito importantes. Primeiro, para que a gente pense na nossa espiritualidade laical, que tipo de relação a gente estabelece com o sagrado? O que é que eu, enquanto pessoa, mas enquanto comunidade, reforço? O momento do culto, no caso de nós, pessoas católicas, da missa, da oração, né? Ou uma espiritualidade mais ampla, ecológica, ecoteológica e assim por diante, né? Então, o que é que eu considero, como que eu estabeleço a minha relação com o sagrado, vai também determinando a minha forma de espiritualidade. É sagrada a relação que eu tenho com o companheiro e a companheira na cama, durante o meu ato sexual mesmo? Isso é espiritualidade ou não? Né? Se eu não discuto estas coisas, eu vou restringindo muito a minha forma de pensar a espiritualidade laical. É sagrada a forma com que eu me comporto no trânsito, Emerson, né? O jeito que eu estou dirigindo, se eu estou dirigindo
e, ao mesmo tempo, eu vejo quem está do lado de fora como um inimigo em potencial, isso é uma espiritualidade? É uma espiritualidade. A espiritualidade do ódio, a pessoa sai da igreja, pega a sua caminhonetona e vai buzinando e xingando os outros no trânsito. Quer dizer, que relação que eu estou estabelecendo com o sagrado, em todo sentido, né? É sagrada a relação que eu estabeleço quando estou na fila do banco, furando a fila, forçando? Isso é espiritualidade ou não? Com certeza, sim, né? Então, o que eu delimito como sendo a minha espiritualidade, a disputa do poder no espaço público é sagrada? Com certeza. A exousia é um dom sagrado, né? A segunda pergunta é como é que eu expresso pessoal e coletivamente a minha espiritualidade. Acho que para nós, pessoas leigas de tradição católico-romana, é sempre um dilema. Eu, na maioria das vezes, quando chego numa celebração da Eucaristia, tenho dificuldade. Não vou dizer na maioria das vezes, mas em muitas das vezes eu tenho dificuldade de rezar. Não vou esconder isso. Como professor, sou professor de teologia aqui, quando estou debaixo da lona do MST, do seu jeito, até, né, com os grupos mais diferenciados, eu tenho muito mais facilidade de rezar. Chego no espaço formalizado do culto, eu confesso que eu tenho dificuldade, porque não consigo expressar, ou a forma com que a minha tradição religiosa expressa, ela me assusta. Tem uma foto aí como exemplo, né? É uma celebração bonita, o povo cantando, todo mundo alegre e festivo, mas é um modelo de expressão de uma religiosidade que vem de um principado da Idade Média, né? Eu tenho um homem e um projeto, sempre um mini-homem, vocês mulheres muito dificilmente, que tem até que segurar o livro para alguém ler. E a gente acha que liturgicamente isso é bonito, né? Isso é uma liturgia de poder, onde o príncipe vai ser servido pelos seus séculos. Aí o serviço de diaconia desaparece, né? Para a dulia, para quase que a escravização. Você tem que ter súditos, porque eu sou sagrado, não posso pegar um livro e o microfone na mão, né? Quer dizer, o jeito com que a gente expressa o culto mostra a nossa forma de viver a espiritualidade. E aqui, para citar Pierre Bourdieu, aqui a gente reproduz, né, o nosso capital simbólico nesse sentido. É uma reprodução danada, a começar pela organização do espaço, onde estão os homens, sempre um degrau acima, e onde estão as mulheres lá embaixo, né? Quer dizer, a espiritualidade laical, na sua radicalidade, na minha forma de ver, tem que se sentir incomodada com o estilo de igreja, com o estilo de liturgia, com o estilo de celebração. Não estou nem falando da padraiada agora mais, né, do clericalismo denunciado pelo próprio Papa Francisco, mas falando do modelo litúrgico celebrativo mesmo. É um modelo de reprodução, por mais popular que seja a liturgia, né, o encontro. As sociedades precisam disso, mas o encontro com o divino pode reproduzir mais ou menos isso, né? Se estou numa comunidade popular, mesmo numa igreja pentecostal, às vezes as mulheres têm mais acesso ao poder do que no nosso modelo. E a gente acha alienante, mas o nosso jeito nem sempre é libertador, né? Se a gente consegue buscar um espaço mais igualitário, templos ou espaços celebrativos mais circulares, isso tem um jeito de dizer de nossa espiritualidade laical. E penso que nós temos bons exercícios nisso, há uma pressão na contramão, e às vezes a gente cede demais na negociação, ou de menos, né? Mas precisamos ter isso presente. Bem, esse momento introdutório tem a ver com aquele segundo ponto que foi sugerido, né? Como é que o povo de Deus constrói a sua relação com o sagrado? Como o nosso momento é rápido, é para ficar mais perguntas do que respostas, né? Na nossa forma, enquanto povo de construção da relação com o sagrado. A gente vai falando e orando juntas e juntos, como é que o povo de Deus ora, né?
mas foi pedido um recorte pela equipe de preparação da própria oficina de espiritualidade, da formação, que era olhar ou dar algum piteco sobre os chamados livros sapienciais, a literatura sapiencial. A gente não precisa ter medo de dizer, agora nós vamos rezar, agora nós vamos orar. Nosso momento orante dentro de uma vida de espiritualidade. Agora, o jeito com que você se alimenta, com mais ou menos comidas naturais, tem a ver com a sua condição econômica, mas também tem a ver com a sua escolha de espiritualidade. O jeito que você utiliza a água, reaproveitando no que é possível ou não, economizando ou não, isso é expressão da sua espiritualidade. É o seu jeito de ser. E eu gosto que a palavra mística também seja usada nesse contexto. Eu concordo com você. A sua vida, o seu jeito de pensar, são a sua mística. E em determinados momentos da sua vida, da sua mística, a forma com que você dorme é um jeito de expressão da sua espiritualidade, né? A nossa espiritualidade vai se modificando na medida em que a gente não consegue se afastar do celular, precisa do barulho, tudo isso é uma espiritualidade. Eu não estou só emitindo juízo de valor, se é bom, se é ruim, mas é a expressão de uma espiritualidade. Aquilo que eu consumo, o jeito de eu entrar na loja é a expressão de uma espiritualidade maior ou menor consumista, é um jeito de ser. E isso vai precisar de momentos orantes, né? Então, é muito mais amplo, a forma com que eu dialogo, né? Eu vou fazer no segundo momento da fala, um recorte, de acordo também com o que foi pedido, para um momento da história de Israel, ou um jeito de viver a espiritualidade, que é a literatura sapiencial. O que a gente chama de poesia, o jeito orante do povo de Israel, e a gente vai de novo ao infinito, não se preocupem com isso, é bom a gente olhar. Presente na literatura sapiencial de Israel, desculpa se para algumas pessoas chover no molhado, talvez para algumas pessoas seja bom colocar. As chamadas, nós chamamos de Antigo Testamento, né? As escrituras hebraicas se organizam em 3 partes. A primeira parte, eles costumam chamar de Torá, palavra que significa lei no sentido de caminho, né? E nós utilizamos uma palavrinha grega para dizer Pentateuco. A segunda parte da Bíblia hebraica, eles chamam de Neviim, ou Nebiim, palavra que significa profetas. Eles dividem em profetas anteriores, aqueles que nós costumamos chamar de livros históricos, e profetas posteriores, o que nós chamamos de profetas, propriamente dito. Os 3 maiores, eles não incluem aí Daniel, né? E os 12 profetas menores, e maior ou menor aqui tem a ver com o tamanho do livro, só isso, tá? Bem, uma terceira parte da Bíblia hebraica é chamada de os Neviim, os Ketuvim, ou seja, os outros escritos. Quase que a lei é aquilo que Moisés deu, os profetas nos ensinam como viver a lei, e os escritos são a nossa resposta orante à lei, né? Boa parte dos Ketuvim, ou Ketubim, né, se a gente assim quiser pronunciar, compõe o que nós chamamos de literatura sapiencial. O livro dos Salmos, né, a resposta orante do povo, aquela coletânea de ditos, né, populares ou não, chamadas de provérbios, o livro de Jó, que é uma peça na espiritualidade, um dos livros mais lindos da Bíblia, que inspira João 20, né? Maria, Madalena e Jesus na ressurreição, inspirados na nova criação, mas também no Cântico dos Cânticos. O livro da Kohelet, né? A Kohelet, a pessoa que convoca a assembleia, a eclesia, por isso o nome Eclesiastes, e 2 livros que não estão na Bíblia hebraica, que entraram na Bíblia grega, acabaram então ficando na Bíblia católica, mas não estão na Bíblia original hebraica. O livro do Sirácida, Ben Sirac, e um outro livrinho que foi escrito quase na época de Jesus, quase já
quando Jesus estava nascendo, entre 30 ou 50 a.C., chamado Livro da Sabedoria. Estes livros, e eu gosto de incluir também a novelinha de Ruth, compõem o que a gente chama de literatura sapiencial. Qual que é, talvez assim, em duas palavras, a grande diferença da espiritualidade profética e a espiritualidade sapiencial? Isso não quer dizer que o sábio não seja profeta e vice-versa, né? Mas só para a distinção que os judeus costumam fazer, e nós também percebemos. A pessoa que considera-se profetiza, ela diz: o que eu estou falando não sou eu que falo. Tudo que eu falo é palavra do Senhor, oráculo de Javé. Por isso, assim que a gente termina a leitura, palavra do Senhor. O sábio, ele não é que ele não acredita em Deus, ele acredita, né? Mas ele recorre menos a Deus. Ele vai dizer sempre assim: olha, olhei, observei, nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes, por exemplo, né? Ou o próprio sábio Jesus de Nazaré: olhai os lírios do campo, eles não semeiam, nem tecem, mas nem Salomão, que era todo metido à besta, se veste como um deles. O sábio, ele parte da observação da vida. E aí ele emite a sua poesia, o seu ponto de vista e até mesmo a sua resposta orante. É isso que diferencia o profeta, que anuncia e denuncia como palavra de Javé, e o sábio, que fala a partir da observação da natureza. Então, os livros sapienciais, muito presentes na vida, marcam também a espiritualidade. Agora, o sábio pode ser um sábio pago pela corte e pode ser uma pessoa simples da comunidade, uma rezadeira, uma profetisa popular, alguém, um ancião da comunidade, né? Logo, o fato de ser sabedoria não quer dizer que seja mais ou menos opressora. A gente pega, por exemplo, né, não sei se Edilson e Eliane se lembram daquele: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sabedoria popular, sabedoria de incentivo à vida, né? Mas você pode encontrar um outro salmo, Lisiane, um outro dito popular, que já não é tão incentivador assim. Eu vou desistir de você, viu, Ciro? Pau que nasce torto, sempre morre torto, né? Está colocada na boca do povo também uma frase que a elite manda a gente repetir, que bandido bom é bandido morto. Olha o massacre na região de Santos agora, né? Quer dizer, e o povo repete, essa sabedoria, ela também é contraditória. E na Bíblia é a mesma coisa, a gente vai encontrar salmos que estão puxando o saco do rei, salmos de libertação do povo, provérbios discriminando vocês mulheres, provérbios louvando a vida com coisa bonita, né? O que caracteriza a literatura sapiencial é uma mudança de temas. Bem rapidinho aí, não vou perder muito tempo nisso, porque não temos tanto tempo, né? O resto do que a gente chama de Antigo Testamento vai falar mais de aliança, eleição, Messias esperado, povo escolhido. A sabedoria mais ampla, ela pensa o ser humano no seu todo. Vocês devem se lembrar do grande Ariano Suassuna. Não sei, só sei que foi assim. Encontrou-se com a única coisa irremediável, né, nessa vida. Todo mundo deve ter assistido mais de uma vez o Alto da Compadecida. Quer dizer, a sabedoria é a observação do cotidiano. Acontece que na história de Israel, houve um momento em que o povo perdeu a terra que tinha e foi levado para o cativeiro da Babilônia. Vocês se lembram bem disso. Passada a dominação de Nabucodonosor, quando Ciro, rei da Pérsia, permite com seus interesses que o povo volta ao cativeiro. Diz o Salmo 126, lembrando esse momento, né? Os que em lágrimas semeiam, na alegria vão colher. Quando a gente vai cantando. Quando volta, vai chorando, né? Jogando a semente. Quando volta cantando, trazendo os feixes. Só que o grupo que voltou do cativeiro, o grupo que veio do cativeiro da Babilônia,
já era neto de gente da elite que foi, e disse, agora essa terra é nossa, nós queremos uma coisa do nosso jeito, né? E vamos reconstruir o país, vamos reconstruir o templo, vamos fazer as coisas do jeito que a gente quer. O que é que significa, para a literatura sapiencial, a volta do cativeiro? O confronto com uma visão muito centrada no templo reconstruído, centrada na lei e na expulsão de quem fosse estrangeira. Esdras e Neemias, por exemplo, falam que precisamos expulsar os estrangeiros, as estrangeiras. E coisas que lá no cativeiro eram elementos de unificação, sábado, circuncisão, genealogia, né? Agora acaba sendo objeto de exclusão. Se você não guarda o sábado, se você não é circuncidada, se você não está na minha igreja, se você não sei o que lá, se você não pertence a uma família X, você não faz parte do povo. Aqui é que eu acho interessante que a literatura sapiencial resista de um jeito muito legal. Não vou entrar aqui, só quero dar uma pincelada, quando a gente vai pensar na nossa espiritualidade laical, especialmente no que tem a ver com a literatura de resistência, tem coisas muito boas para a gente recuperar. Na terceira parte do livro de Isaías, que é desse período, que é poesia profética, mas já tem muito de sabedoria popular, no rico livro de Jó, no Cântico dos Cânticos, na novelinha de Jonas, que também pode ser considerada uma peça de teatro, né? Em Ruth, no livro do Eclesiastes, que é ainda escrito um pouco mais tarde, também é muito interessante nesse sentido, né? Eu vou mostrar uma imagem aqui para adiantar um terceiro ponto, aí eu deixo a palavra com vocês em horário, né? Jesus é sábio. É um profeta, mas que também é sábio. Eu não sei se alguém se lembra dessa imagem aí. É uma imagem ainda dos anos 90, quando um diretor de uma empresa de energia elétrica lá do Norte, Eletronorte, não queria atender os direitos das lideranças indígenas. Uma mulher, uma líder indígena, fez esse gesto aqui, que assusta. Mas por mais assustador, e aqui de forma nenhuma estou incentivando violência, né? Só queria ver como um sábio apresenta um modelo de oração. Eu queria convidar vocês a pegar a Bíblia, quem tem a Bíblia fácil aí, e abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 18. Ali nós temos dois textos muito interessantes. Os dois muito conhecidos, né? Quem acha aí Lucas 18, por gentileza? A partir do versículo 9, temos a história do fariseu e do publicano. O fariseu representando hoje, trazendo para nossa espiritualidade de hoje, né? Esse nosso jeito, muitas vezes convencido de que temos a melhor maneira de fazer mística, né? De rezar, né? E etc, etc. E o publicano, aquele que seria o rejeitado, com o seu jeito de orar. Essa é a segunda parábola que Jesus conta. Mas não sei se alguém de vocês achou a Bíblia e pode ler para nós Lucas 18, de 1 a 5, para a gente ir concluindo este momento. Lucas 18, de 1 a 5. Posso ler. Por gentileza. De 1 a 5. Exatamente. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Na mesma cidade havia uma viúva que ia ter com ele e pedia: faça justiça para mim contra o meu adversário. Durante algum tempo, o juiz não quis atendê-la, mas depois pensou consigo mesmo: eu não temo a Deus e não respeito ninguém. Mas já que essa viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha, por fim, me agredir.
Palavra da salvação. Desculpa, eu acabei não vendo o seu nome. Maria Medeiros. Maria Medeiros, obrigado pela leitura que você fez. Eu sei que se mais alguém tem a tradução, nem todas as traduções, tem o texto aberto, nem todas as traduções traduzem da forma com que você leu o versículo 5. Bom, todavia, já que essa viúva está aí, como vou fazer justiça, para que por fim ela não venha me agredir. Muitas traduções, para ela não venha me molestar, me incomodar, para que ela pare de me incomodar, né? A gente, no fundo, tem a visão de uma viúva que está cansando o juiz, né? Porém, a tradução que você leu está muito fiel ao texto no original. A palavra que está no grego é: vou fazer justiça para que ela não venha me esbofetear. Bater, dar o tapa, a bofetada, né? No fundo, a historinha que Jesus conta é de um juiz que acaba atendendo a viúva porque tem medo de que em público ela venha e dar um tabefe no viúvo. Por isso eu escolhi essa foto, né? Agora, o mais interessante é que essa viúva é apresentada por Jesus como o modelo de oração. E por aqui eu vou fechando a minha conversa, né? Jesus é sábio. E uma das coisas que caracteriza a sabedoria é contar historinhas. Jesus está contando uma historinha, uma parábola, né? No seu jeito de fazer literatura sapiencial.